nome é Michela Raulino, estou há 18 anos atuando na educação e hoje como formadora de professores em Maringá, no Paraná. Venho trazer para vocês um pouquinho dessa experiência com o tema Jogos Sensoriais e Estratégias para Aprendizagem. Vamos lá? Quando falamos dos sentidos, estamos abordando a audição, o tato, o paladar, o olfato e a visão. Hoje conheceremos também o sexto sentido, a propriocepção e o vestibular, que é o equilíbrio. Os sentidos têm a capacidade de transformar os diversos estímulos do ambiente em impulsos nervosos, que são transmitidos pelo sistema nervoso central e assim determinam diferentes reações do organismo. A união desses estímulos facilitam o processo de aprendizagem. Aí, a importância da gente estar trabalhando com os jogos sensoriais. Os estímulos são recebidos pelo cérebro, que reagem a eles e interagem com as pessoas e o meio em que vivemos. Por exemplo, se eu estou andando e bato o pé numa mesa, imediatamente esse estímulo vai para o cérebro e esse devolve numa reação de dor, de grito. Se eu encosto a mão numa panela quente, imediatamente esse estímulo vai para o cérebro e eu puxo essa mão como uma reação, como uma fuga. Isso tudo é abordado através dos sentidos. O sistema nervoso é o centro de controle de todo o corpo. Os nervos são conjuntos de fibras nervosas chamadas neurônios. Os neurônios transportam sinais elétricos para o cérebro e para cada uma das partes do corpo. Explorar técnicas que privilegiam o uso dos sentidos auxiliam na captação de diversos conteúdos. Então, a importância de trabalharmos com jogos sensoriais, pois Maria Montessori, uma pedagoga médica, já dizia que o caminho do intelecto ele passa pelas mãos, porque é por meio do movimento e do toque que as crianças exploram e decodificam o mundo ao seu redor. Como eu já disse, os 5 sentidos já estamos acostumados a conhecer, a ver, a visão, o tato, o paladar, a audição. E hoje o sexto sentido, que é a propriocepção e o vestibular, equilíbrio. A propriocepção nos dá a consciência de posição, localização, orientação espacial e corporal. Então, a importância de estarmos desenvolvendo através do movimento e algumas atividades que explorem a propriocepção e o vestibular. Para isso, trago para vocês o exemplo de alguns jogos, entre estes, o jogo da memória tátil. Ele consta de cartas feitas com cartolina americana e alguns objetos diferenciados que podem proporcionar reações diferentes. Aqui nós vamos abordar o tato. Então eu usei tampinha, barbante, esponja, lixa, bombril. Você vai fazer o quê? Pares dessa carta e pode ser em dupla ou em equipe, venda os olhos e ao sinal do professor, ele tem que, através do tato, sentir a carta e encontrar o par da carta em questão. O próximo jogo é o jogo da memória auditiva. Eu utilizei para sua confecção copinhos coloridos descartáveis e dentro coloquei vários objetos para fazer diferentes sons. Como que é o jogo? Divide-se em 2 equipes, os primeiros de cada equipe balançará o copinho para que faça o barulho e terá que encontrar o seu par com o mesmo barulho, com o mesmo som. Se ele encontrar o par, ele ganha os 2 copinhos e vai novamente tentar procurar o par do próximo copo. Se ele errar, é o próximo jogador. É como se fosse um jogo da memória, só que ela é auditiva. O próximo jogo é o jogo do como vai, que além de trabalhar com as capacidades de lateralidade, coordenação, ritmo, movimento, socialização, estaremos desenvolvendo a audição, porque o jogador ele tem que obedecer o comando que será dado. Então a turma vai perguntar para o professor, como vai? O professor vai responder, eu vou bem, eu vou mal ou eu vou mais ou menos. Quando o professor falar eu vou bem, todos deverão trocar de lugar para a direita. Quando o professor falar eu vou mal, todos deverão trocar de lugar para a esquerda. Quando o professor falar eu vou mais ou menos, todos deverão trocar de lugar entre si. Aqui é legal que você pode também trabalhar com os gestos.
Eu vou dar um exemplo. Eu estive num congresso aplicando esse jogo e uma das meninas que estavam participando, da professora, ela era deficiente auditiva e ela não tinha um tradutor junto. Então, o que nós fizemos? A gente colocou alguns gestos para que ela participasse com os demais. Então, quando o professor fala eu vou bem, ele faz positivo. Eu vou mal, ele faz negativo. Eu vou mais ou menos, ele faz o movimento circular entre os polegares. Aí a pessoa vai estar desenvolvendo a audição e também a visão, porque tem que prestar atenção no gesto, tá? O jogo Encontre Correspondente, ele é uma adaptação de uma grande distribuidora de brinquedos que chama Lince. Fizemos uma adaptação para explorar todos os sentidos. Então ele foi confeccionado com cartolina americana, várias cartas, onde metade dessas cartas tinham os sentidos desenhado ou impresso, e nas outras cartas algo que corresponda a esses sentidos. Por exemplo, semáforo, flor, espinho, gelo, buzina. Ao comando do professor, pode ser feito em equipes ou em duplas. Ao comando do professor, os dois virarão a carta e o sentido que sair na carta, eles terão que correr e pisar na carta que está no chão. Então, se o aluno tirou uma língua e um olho, eles têm que correr e pisar na figura correspondente. Então, se ele pisou num semáforo, a pessoa que tirou o olho pisou no semáforo antes da outra, ela ganhou. Então, ela pega a carta dela e também do seu colega. E assim sucessivamente. Se tirou, por exemplo, a mão, eles têm que pisar numa carta que corresponde ao tato. O espinho, por exemplo, se eu pisei no espinho, primeiro do que o outro, eu ganho as minhas cartas e a carta do colega. E assim até o término dessas cartas. O telefone tátil, que é uma adaptação do telefone sem fio, aqui estaremos desenvolvendo o sentido do tato. O professor entrega uma palavra para o último da fila e este, por sua vez, deverá desenhar com o dedo nas costas do seu colega à frente, até chegar no primeiro da fila. Vence a equipe que conseguir acertar a palavra que o professor direcionou lá no início da fila. Barreira do som. Aqui desenvolvemos também a audição. Divide-se a turma em 3 equipes. Uma das equipes ficará no centro da quadra, em fileira, com a bandinha rítmica. Caso não tenha bandinha rítmica, pode também utilizar das vozes, com gritos e etc. Aí cada equipe ficará na extremidade da quadra, de frente uma para outra. Uma das equipes escolherá uma música para cantar e a outra equipe precisa adivinhar qual música que a equipe adversária está cantando. Mas nesse interim, a equipe do centro estará fazendo barulho para que a outra não perceba qual é a música. A cada vez que acerta, marca-se ponto para a equipe. Aqui estamos desenvolvendo a audição. Propriocepção e equilíbrio. Lembra do sexto sentido que eu falei para vocês? Então aqui, com um simples jogo do Twister, adaptados aqui com figuras geométricas e cores, estaremos desenvolvendo o equilíbrio e a propriocepção, que é a orientação espacial. Em duplas, o professor dará o comando e eles executarão o comando dado pelo professor. Por exemplo, o professor falará pé no círculo branco e mão no quadrado amarelo. O jogador colocará as partes requisitadas nas figuras que o professor falou, ligando e prestando atenção na cor. Aí é a vez do próximo jogador. Pé no triângulo azul e mão no círculo vermelho. E não pode tirar a mão e o pé do lugar da figura que o professor falou. Isso, com certeza, vai desenvolver o quê? Um desequilíbrio corporal. Então, nós estamos trabalhando com isso. A pessoa que está lá fazendo o movimento requisitado pelo professor, ele vai ter que se equilibrar para ficar sobre as figuras. Então, estamos desenvolvendo a propriocepção e o equilíbrio, o sexto sentido. Mais um jogo, lembra lá que eu falei para vocês de Maria Montessori? Então, ela também desenvolveu várias atividades voltadas para os sentidos. Entre essas, nós temos a sequência de Montessori. Foi confeccionado 2 tabuleiros com cartolina americana e plastificado com círculos coloridos. E também com palitos de sorvete e 3 círculos coloridos na mesma cor do tabuleiro.
em duplas, ao sinal do professor, eles terão que completar o tabuleiro com a sequência de palitos, dos círculos no palito, seguindo as cores do tabuleiro. Vence aquele que preencher primeiro o tabuleiro. Aqui, nesse jogo especificamente, eu trabalhei só com a posição horizontal dos palitos, mas pode ser confeccionado também pensando na vertical, pensando na diagonal. O próximo jogo é o bingo sonoro. O próprio nome já diz, está trabalhando com audição. Então a gente entrega para a criança a cartela do bingo com vários animais impressos, tá? Você pode também usar de animais para a criança pintar, se você quiser. E o professor vai soltar um som de um animal. O aluno que tiver esse som correspondente ao animal da sua cartela marca, é um bingo normal. Tá? Você vai estar desenvolvendo a audição porque o aluno tem que estar com atenção no som do animal que você falou. Lógico, antes de iniciar a atividade, você vai falar de todos os animais, vai mostrar quais são os sons de cada um e depois inicia a atividade propriamente dita. O próximo jogo, que é bem bacana também, eu coloquei como dança dos sentidos, tá? Ele é uma adaptação da dança das cadeiras, mas aqui eu confeccionei tabuleiros com sulfitão e os pés e as mãos com EVA para ficar em alto relevo. Cada aluno ele tem que estar em dupla para que um seja o condutor e o outro o conduzido. Aquele que será conduzido estará com os olhos vendados. Solta-se uma música e eles deverão dançar em volta desses tabuleiros, em círculo. Quando a música parar, aquele que está conduzindo leva o seu colega até um tabuleiro e este que está com os olhos vendados deverá tatear com a mão ou com o pé e colocar exatamente a mão ou o pé nesse tabuleiro do jeito que está desenhado esse pé e essa mão, tá? Então aqui eu coloquei 2 pés, um pé direito, um pé esquerdo, uma mão e um pé, uma mão virada para a direita, a outra virada para baixo, e assim sucessivamente para explorar também o movimento da criança. É muito bacana esse aqui, porque você trabalha também com o cuidado um do outro. Então, o conduzir, depois você faz uma dinâmica de ouvir aquele que conduziu, que foi conduzido, para ver as reações diferentes que aconteceram. O próximo jogo, ele é um brinquedo cantado. Então, todas as vezes que eu trabalho com um brinquedo cantado, que ele tem um comando, ele, obviamente, está explorando a audição. E dependendo dos comandos que esse brinquedo está requisitando, você também está trabalhando com a propriocepção ou o equilíbrio. Aqui no pano encantado, eu vou cantar um pedacinho para vocês conhecerem o brinquedo cantado. Ele é assim. Era uma vez um pedaço de pano, de pano, de pano, um pano feliz encantado que fazia o que eu ia mandando. Era uma vez um pedaço de pano, de pano, de pano, um pano feliz encantado que fazia o que eu ia mandando. Seu pano encantado, agora eu quero ver um barco bem bonito, você pode fazer. Um barco, você pode fazer. Um barco pra remar eu quero ver. Então, ele está dando comando em 2 equipes, você pode distribuir uma parte de um TNT ou um tecido, e conforme vai dando comando, essas equipes precisam fazer o que é requisitado. Então, aqui foi requisitado um barco. Então, é bem legal porque usa muita criatividade. Um dos cursos que eu dei, uma equipe tentou fazer, quando pediu para fazer um barco, uma dobradura de barco, enquanto o outro utilizou o TNT para sentar e fazer como se eles estivessem dentro de um barco remando. Então aqui vai aparecer diversos comandos, vai aparecer ponte, cavalo, uma casa cheia de gente e assim sucessivamente. O brinquedo cantado, a letra vai requisitando diversos movimentos e a criança tem que prestar atenção no que é pedido. Espero que tenham gostado e fique para vocês o meu contato. Até a próxima!